E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje vamos tratar com limite e continuidades em dimensões superiores. Nós tratamos de limite e continuidade em cálculo 1. A definição muda, claro, nós estamos colocando mais de uma variável, mas também não tem tanta diferença, né? Claro, tem suas complexidades, suas particularidades, é isso que a gente vai estudar na aula de hoje, bom? Então fica aí até o final e bora para a aula. A gente vai começar falando aqui sobre a definição, né? Dizemos que uma função f de x e y, no caso aqui eu estou pegando no R3, né? f de x e y, o domínio é o R2, né? Se aproxima do limite L à medida que xy se aproxima de x0 e y0. E nós escrevemos assim, matematicamente, né? O limite agora de xy, percebam que agora é um ponto, né? xy se aproxima de x0 e y0. Lá no cálculo 1 você pega x se aproximando de um x0, tá certo? Ou seja, está sobre o eixo x somente lá no cálculo 1. Aqui nós estamos no plano, né? Nosso domínio é o R2. Df de xy, se o limite dela for L, então nós vamos botar igual a L. Aqui a questão, aquela questãozinha dos épsilons e deltas, né? Se para todo número épsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, correspondente tal que para todo xy no domínio de f, a distância entre f de xy e L é menor do que épsilon, sempre que a distância entre o ponto, ou seja, esse daqui é nada mais, nada menos, pessoal, do que a distância entre dois pontos, a distância entre o ponto xy, ou seja, esse ponto xy, está se aproximando de x0 e y0, for menor que delta. Então, percebam aqui pela definição, coisas importantes a se observar é que L é maior do que zero, ou seja, xy e x0 e y0 nunca vão ser o mesmo ponto, né? Então, se aproxima de tal forma, mas nunca são iguais. A distância dela é sempre maior do que zero, por menor que seja, né? Mas é maior. E ela vai ser sempre menor do que delta. Outra coisa é que para todo épsilon, número épsilon, então o épsilon vai ser sempre dado, se quer saber a distância entre eles, tem que existir um delta. Então, quando você está resolvendo pela definição, você tem que encontrar sempre um delta. Como eu disse a vocês, e aí é bom se observar o seguinte, nós temos o domínio aqui, vai ser o R2, né? E a imagem vai ser o R, ou seja, vai ser numa reta real. Então, é o domínio, xy se aproximando, né, do ponto x0 e y0. Aí aqui nós temos nosso limite e daqui nós temos nosso epsilon, ou seja, a distância se aproximando sempre aqui do limite L, vai ter sempre um círculo, né? Aqui de raio delta, onde os pontos x e y vão se aproximando. Uma coisa muito importante a observar é o seguinte, quando a gente trata lá do cálculo 1, a gente fala de limites laterais, né? Por quê? Porque limites laterais, você tem lá no cálculo 1 uma situação aí mais ou menos assim, ó. Tem lá a sua reta no cálculo 1, né? Tem lá uma certa função. E aqui você vai ter um ponto, né? x0 e y0, né? Tá certo? x0 e y0. E o ponto vai se aproximando. Ele só tem dois caminhos para se aproximar. Ou pela esquerda ou pela direita, tá certo? De um lado ou de outro. Para se aproximar desse ponto, onde vai ser lá, vai se aproximar do limite, tá bom? Aqui não, né, pessoal? Como você está no R2, você tem vários caminhos para se aproximar desse ponto, ó. Então, a primeira observação, a primeira grande diferença entre esses limites. Então, tem vários caminhos que você pode se aproximar. Então, aqui não cabe fazer aquele teste apenas do limite laterais. Ah, se você se aproximar pela direita e pela esquerda, então é porque o limite existe. Aqui não cabe, nós vamos fazer outras coisas aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos para nossas propriedades, né? As propriedades muito parecida ou idêntica, né, às propriedades lá do cálculo 1. Teorema propriedade dos limites de funções de duas variáveis. As regras a seguir são verdadeiras se L, M e K forem números reais e o limite de f existir for igual a L e o limite de G existir for igual a M. E K vai ser uma constante. Regra da soma, o limite da soma é a soma dos limites. Isso é idêntico também lá no cálculo 1. Limite da diferença é a diferença entre os limites. Se eu multiplicar por uma constante, eu tiro a constante e calculo só o limite da minha função, né? No caso fica K vezes L. O limite do produto das funções é igual ao produto dos limites. O limite da diferença é a diferença entre os limites. Limite da função elevado a N é o limite L elevado a N. E aqui, claro, é só um caso particular desse de cima, né? Que se é elevado a uma potência N, né? Só que aqui ele considera para inteiros positivos. E aqui para um número racional, né? Da raiz, tá bom?
n inteiro positivo, se n for par, assumimos que ela é um número maior do que zero. Então aqui as regras muito idênticas com as regras que a gente já conhece. Fácil mostrar, tá bom? Não vai ser assunto dessa aula de agora, mas é fácil mostrar que as funções de uma variável pode ser demonstrada que o limite dessa função de x é só pegar o x0 e aplicar, o resultado é o próprio x0. O limite de y é só aplicar o y0 e o resultado é y0. O limite da constante é a própria constante. Como assim, professor? Se você tem o limite, você quer calcular o limite de x, y no ponto 1, 0, por exemplo, e a sua função é x, só x, né? Somente o x. Então você já sabe, basta olhar para o x, o resultado aqui vai ser 1. Se você quer calcular o limite, vamos botar também x, y, no mesmo ponto. Se aproximando aqui de 1, 0, e sua função é só o y, então o resultado aqui você sabe que é só olhar para o y. O resultado aqui vai ser 0. E o limite da constante é a própria constante, né? X, y. Mostrar isso aí, pessoal, através de epsilon e delta não é difícil, viu? É altamente fácil. De uma certa constante, vamos colocar aqui um 3. Então o resultado dela é o próprio 3. É a própria constante. Tá bom? É isso aí que essa parte quer dizer. Bom, sabendo disso e observando, em primeiro lugar, que nessa função aqui eu não tenho nenhuma descontinuidade, não tem nada que vá impedir, né, que eu aplique diretamente aqui os pontos, eu posso usar aquelas propriedades para fazer esse cálculo aí, né? Ó. Aqui basta que eu vá observando ela como se fossem funções separadas, combinadas entre elas. Eu usando o teorema 1, né, que o produto limita os produtos, a soma é a diferença, todas aquelas propriedades. E aí basta que eu vá fazendo aqui e aplicando, né, os pontos. Quando eu tenho um x sozinho aqui, né, quando eu tenho o nosso x sozinho aqui, eu vi que basta olhar o valor de x, não, x aqui é 0. Então, ficaria 0 menos x, y é o produto entre duas funções, né? É o produto x vezes o produto y. Então basta eu colocar 0 vezes 1. Eu sei que individualmente cada uma basta substituir. Mais 3, né? Que é a constante, limite da constante é a própria constante. Aqui embaixo ficaria 0 ao quadrado vezes y, que é 1, mais 5 vezes 0 vezes 1 menos 1 ao cubo. E aí, claro, né, pessoal, o resultado aqui vai dar 3 sobre menos 1, o resultado dá menos 3. Claro, evidentemente, né, pessoal? Ah, professor, se eu colocasse aqui desse 0 sobre 0, aí já não pode aplicar direto, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas aqui nesses dois casos são bem simples, dá para ser feito, basta aplicar. Aqui é x ao quadrado, ó, limite da potência, a potência do limite, basta pegar o 3, o limite de x é 3, aí eu vou colocar aqui só o quadrado, né? Ao quadrado, mais menos 4, isso aqui ao quadrado. Resultado disso aqui, muito fácil, né? 9 mais 16, raiz quadrada de 25, isso aqui igual a 5. Fácil demais, né? Então, quando não tem problema, eu posso chegar e aplicar direto aí as nossas funções. Já um caso como esse, que eu acabei de chamar a atenção de vocês, né? Já um caso aqui como esse, eu vou até aumentar mais aqui, né? Ficou pequenininho na tela aí para vocês. Deixa eu ver se eu aumento mais essa questão. Ficou bem legal agora, né? Ficou melhor. Aqui, pessoal, eu não posso aplicar direto, porque se eu aplicar direto vai ficar como, ó, 0 ao quadrado, 0, menos 0 vezes 0, 0. Aqui embaixo, raiz quadrada de 0, 0, raiz quadrada de 0, 0. Então, eu ia ter um caso como 0 sobre 0, que é uma indeterminação. E aqui eu não posso fazer isso, né? Já que eu tenho indeterminação, eu tenho que tentar tirar primeiro essa indeterminação. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Então, nós vamos fazer limite x e y, tá certo? 0 e 0. E aqui nós vamos fazer x ao quadrado menos xy. Aqui em cima não vou me preocupar agora. Aqui embaixo eu vou colocar raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y. Primeira coisa que eu faço, pessoal, apareceu raiz, você já sabe isso desde o cálculo 1, você vai multiplicar aqui o que muitos professores chamam de conjugado. Eu não gosto de chamar a palavra conjugado, porque eu acho que conjugado é números complexos, né? Mas por ela usando produto, usando soma, né? Agora, se lá tem a diferença, usando soma. E aí eu vou fazer aqui a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y. Ah, professor, por que a gente sempre faz isso? Porque você está usando esse artifício aqui, ó. Lá quando você tinha 8 anos de idade, eu acho, sei lá, a idade que chega lá no ensino fundamental 2,
produtos notáveis, né? A menos B mais A mais B, você sabe que isso aqui é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Você está usando essa artimanhazinha que você aprendeu lá. Por que, professor? Porque quando eu faço agora o produto entre elas, né? E eu sei que isso aqui vai ser a diferença entre quadrados, vou apagar aqui, eu vou poder agora desenvolver mais essa nossa questão e eu vou fazer assim, ó. O limite de xy, né? De xy. Depois eu quero que vocês digam aí nos comentários se esse pincel está muito grosso, né? Depois eu vou procurar o menor. Vai ficar o seguinte, ó. X ao quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte aqui já, ó. Uma coisa que eu já observei, eu posso colocar x ao quadrado e xy. Posso colocar x aqui em evidência, tá certo? Posso colocar aqui o x em evidência. Vai ficar x menos y vezes o que vem, né? Que é o produto lá, raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Ah, professor, por que você fez embaixo e fez em cima? Porque eu tenho que multiplicar por 1, né? Multiplica sempre. Se eu faço uma coisa pelo denominador, tenho que fazer a mesma coisa pelo numerador. E aqui vai ficar, quando eu fizer agora, isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de x, usando lá aquele negócio, menos a raiz quadrada de y ao quadrado, usando nosso produto notável. Tá vendo? Com a nossa professorazinha lá do Fundamental 2, isso foi importante. O limite de x e y, tendendo a 0 e 0. Isso aqui vai ficar x, eu fico assoviando, né, velho? Eu sou assim, com áudio e som. X menos y vezes a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y. Aqui embaixo vai ficar, quando eu faço aqui ao quadrado, vai ficar x menos y. Opa! X menos y e x menos y, eu sei que isso aqui não é zero, porque ele se aproxima de 0, 0, mas não é zero. Então eu posso simplesmente cortar esse por esse, tá certo? Posso simplesmente cortar. E aí o limite para essa função, limite de x, y, tendendo a 0 e 0, isso aqui vai ser igual a x vezes a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de y. Tá certo? E aqui embaixo não vai ter nada, né? Seria 1. Tá bom? Agora sim, né, pessoal? Eu posso aplicar diretamente os pontos, né? Então, esse aqui vai dar 0 vezes raiz quadrada de 0 mais a raiz quadrada de 0. Isso aqui igual a 0. Certo? O cara já escuta o som dos alunos dizer tanto trabalho para dar 0, mas 0 é o número mais importante que a matemática tem, viu? Então, nunca menospreze o 0. Vamos lá. Outra questão. Essa questão agora ele pergunta o seguinte, ó. Aqui ele já não diz calcule, né? Ele diz, ó, encontre esse limite e ele faz uma ressalva importante. Ó, se existir. Caso não exista, né? Você não vai poder encontrá-lo. Pessoal, lá no limite lateral, no limite cálculo 1, bastava calcular o limite pela direita, o limite pela esquerda, e eu sabia, se os dois limites forem iguais, então eu já poderia afirmar que o limite existia. Nessa questão aqui, eu não posso fazer, porque eu já mostrei a vocês, vocês estão no plano. No plano tem vários caminhos, eu tenho um ponto aqui, eu tenho várias maneiras de chegar nesse ponto, né? Ó, tem infinitos lugares, caminhos de fazer, tá bom? Então eu não consigo mostrar seguindo alguns caminhos, teria que seguir todos. Então eu vou fazer ele pela definição. Primeiro o seguinte, vamos observar o seguinte. Se eu aplicar direto, direto não, se eu pegar aqui, ó, vou fazer o seguinte, vou fazer aqui o nosso eixo coordenado, aqui, tá certo? E claro, o ponto em questão é a origem, né? O ponto em questão é esse daqui da origem, tá certo? É esse aqui da origem. Esse aqui é a origem. Eu tenho vários caminhos para chegar. Entre eles, eu posso me aproximar de x pelo eixo x, ó. Tá bom? Por cima do eixo x. Aonde, claro, esse caminho é onde y, ele é igual a 0, claro, e x é qualquer número real. Ele é uma maneira de se aproximar, concordam? Se eu me aproximar por esse caminho aí, prestem atenção, então eu estou me aproximando de xy pelo seguinte caminho. X é um número qualquer, y é 0. Me aproximando da origem. Se eu aplicar esse ponto lá na minha origem, esse aqui é 4 vezes
x, que pode ser um número qualquer, vezes 0 ao quadrado, mais x ao quadrado mais 0 ao quadrado, beleza? Quando eu faço essas contas, aqui em cima vai dar 0. 0 sobre x ao quadrado, o resultado disso aqui é 0, independente de quem seja x. Então, o limite vai dar 0. Bom, uma coisa é o seguinte, o limite, eu já disse que só seguir um caminho, isso não prova nada. Não prova que esse limite existe e que ele é 0. Mas isso mostra o seguinte, que se esse limite existir, se isso daqui acontecer, ou seja, se ele existir, o resultado desse limite ele tem que ser 0. Agora nós vamos tentar mostrar isso para um caso geral, tá bom? Ou seja, se ele existir, ele é 0, tá bom? Então nós vamos usar essa ideia aí, tá bom? Não mostra que o limite, isso que eu fiz, não prova que o limite existe e que existe que é 0, mas mostra que se ele existir, ele tem que ser 0, beleza? Lembrando lá da nossa definição, nós sabemos que f de x e y, ou seja, a função, menos o limite, menor que epsilon, sempre, né, sempre que a norma maior que 0, né, deixa eu colocar aqui certinho, né, sempre que, eu acabei de apagar para colocar o maior que 0, a norma, né, a norma aqui no caso, o módulo da distância de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0, isso aqui ao quadrado, for menor que delta, tá certo? Essa é a nossa definição. Quem é a nossa função? A nossa função é essa daqui dada, né? Ó. Raiz quadrada de 4x y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos L. Quem é L? L é o limite. Então, nossa desconfiança é que o limite é quem, pessoal? 0. Se ele existir, ele tem que ser 0, porque não pode aplicar outro caminho e esse outro caminho dar um valor diferente. Que aí, nesse caso, vai ser um teorema lá na frente, vai ser um teste que a gente vai ensinar lá na frente, quer dizer que esse limite não existe. Isso aqui vai ser menor do que epsilon, certo? Então, qual é o meu objetivo aqui, pessoal? Nosso objetivo é encontrar um delta. Meu objetivo aqui é encontrar um delta. Porque dado um epsilon, eu tenho que existir um delta, certo? Bom, como eu vou fazer isso? Eu sei que esse módulo aqui, isso aqui é o mesmo que 4xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui tudo em módulo. Bom, mas escrever isso é o mesmo que escrever. Pessoal, qual é o módulo de 4? 4. O módulo de x, não sei, tem que colocar módulo de x, tá certo? Y ao quadrado. Y ao quadrado, porque qualquer número elevado ao quadrado, o módulo dele, vocês sabem, a gente sabe que o módulo é sendo um número positivo. Então, y ao quadrado vai ser sempre positivo. Então, eu posso dizer que é só o y ao quadrado. Aqui embaixo, x ao quadrado mais y ao quadrado, a soma de dois números ao quadrado é sempre positiva. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Vamos lá, vamos dar uma paradinha aí e vamos fazer o seguinte. Observe que y ao quadrado, vocês devem concordar comigo, que y ao quadrado, isso aqui é menor do que a soma de x ao quadrado mais y ao quadrado, concordam? Menor ou igual, né? Vamos botar assim, menor ou igual, porque se for x fosse 0, então seriam iguais, né? Y ao quadrado igual a y ao quadrado. Então, y ao quadrado é menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado. Todo mundo concorda? Massa, concordo, professor. Bom, vocês há de concordar comigo também que se eu multiplicar esses dois termos aqui, multiplicar aqui e aqui, por 4 vezes o módulo, 4 vezes o módulo de x, isso aqui é um número positivo, né? Então, minha desigualdade não muda. Vezes y ao quadrado, isso aqui é menor ou igual que 4 módulo de x vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Acho que todo mundo aí concorda com isso, né? Multipliquei pelo número positivo, então a desigualdade não muda. Beleza, professor, acho que todo mundo aí está de acordo com você. Agora eu posso passar esse x ao quadrado para cá dividindo, não posso?
Eu só não posso dividir, professor, se fosse zero aí. Não, mas aqui não é zero. Por quê? Porque lembra que o limite x, y está se aproximando da origem, mas nunca é a origem. Então, nunca vai ser zero. Então, eu posso sim fazer essa divisão. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 4 vezes o módulo de x vezes y ao quadrado, isso aqui vai ficar sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas isso aqui é menor ou igual ao que 4 vezes o módulo de x. Legal? 4 vezes o módulo de x. Massa, professor. E aí? Bom, mas isso daqui, vocês devem concordar comigo, que isso aqui é menor do que 4 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Opa, professor, aí eu já não estou conseguindo ver direito. Consegue, ó. Basta você observar, pessoal, que o módulo de um número de x é 4 vezes o x ao quadrado. Tá certo? Então, eu vou colocar até o seguinte, ó, menor ou igual, né? Que se y for zero, né? Menor ou igual. Então, escrever isso, claro que é menor do que esse, porque eu estou acrescentando uma parcela a mais, que é 4 vezes o módulo de x ao quadrado. Opa, chegamos numa desigualdade interessante agora, ó. Bom, aqui é o seguinte, ó. Vocês percebem, né? Lá na nossa definição, até chamar aqui a definição de novo aqui para mostrar a vocês, que é sempre x menos x0. Lembra que a origem, né, o ponto? Então, na verdade, eu estou querendo saber de quem. Aqui não é nem módulo, né, pessoal? Porque aqui vai dar sempre positivo, tá certo? Eu botei módulo, mas nem precisava. Vai ser isso aqui, vai ser igual a x menos x0. Como x0 é a origem, seria x menos 0 ao quadrado mais y menos 0, isso aqui ao quadrado, concordam? Mas isso daqui é, na verdade, x ao quadrado mais y ao quadrado. Legal? Isso aqui tem que ser menor do que delta, né? Colocar aqui, colocar esse certinho, colocar o menor logo. Isso aqui tem que ser menor do que delta. Lembra que eu disse a vocês? Dado um epsilon, o nosso objetivo é encontrar um delta. Então, vamos lá, vamos encontrar. Bom, aqui basta tomar aqui agora o nosso delta como sendo um epsilon sobre 4. Basta tomar nosso epsilon como sendo um epsilon sobre 4. Por quê? Porque isso aqui agora, isso aqui vai ser menor, tá certo? Do que 4 vezes epsilon sobre 4. Ou seja, isso aqui vai ser igual a, vai ser menor do que epsilon. O que é que a gente acabou de mostrar? Acabamos de mostrar que 4 vezes x vezes y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos 0. Lembra que essa desigualdade nasceu daqui? A gente trabalhou, né, para chegar nela. Agora eu estou voltando para ela, menos 0. Isso aqui é menor que epsilon, sempre que existir um delta. E existe esse delta, né? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui maior que 0, tá bom? Menor que 0, menor do que delta, e esse delta eu sei que ele é quem? Epsilon sobre 4. E assim eu consigo mostrar que esse limite existe. Massa? Assim a gente consegue mostrar que esse limite de fato ele existe. Tá bom? Usando a definição de epsilons e delta. Vamos lá. Outra pergunta, né? Agora aqui de novo, né? Ó, mostrar aqui o limite. Vou botar para o vermelho, eu gosto do vermelho. Se f de x y é igual a y sobre x, mostrar que se esse limite existe, se ele existe. Mesma coisa, pessoal. Ó, vou pegar de novo aqui, tá bom? Vou pegar ele aqui. Vamos pegar aqui. E vamos fazer o seguinte. No final eu quero mostrar um negócio interessante a vocês no GeoGebra sobre esse negócio de limite, existir, não existir, tá? Vou deixar isso para fazer no final. Bem interessante para vocês observarem. Fazer uma animaçãozinha que eu criei lá no GeoGebra. Então fica até o final. No finalzinho da aula eu mostro essa animação para vocês mostrarem. Ó, se eu fizer isso aqui dá para perceber que o limite existe ou que ele não existe. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui essa questão aqui. Vamos lá. Esse limite aqui existe. Então estou me aproximando também da origem. Eu tenho vários caminhos para a origem, sendo que x aqui tem que ser diferente de 0, né, pessoal? Claro, x tem que ser diferente de 0. Então um dos caminhos
possíveis para chegar aqui na origem, né, para chegar na origem, é quando y for igual a zero. Então, o outro caminho é o mesmo caminho, é esse aqui, né? Ó. Quando y for igual a zero. Então, y sendo igual a zero e x sendo qualquer número real diferente de zero. Bom, se eu aplicar meu limite x zero e aplicar lá na minha função, né? Na minha função, eu vou ter o seguinte, ó, yx, eu vou ter x0 sobre x, o resultado disso aqui vai dar zero. Opa! Se esse limite aí existir, o resultado dele tem que dar zero. Massa? Massa. Mas percebam, pessoal, um outro caminho que eu tenho de chegar é esse, ó. Através dessa reta aqui, ó. Tá certo? Através dessa reta aqui. Que reta é essa, professor? Essa reta é a reta da função y igual a x. É um outro caminho que eu tenho aqui para olhar. Concordam? Então, quer dizer que se eu fizer agora me aproximando por ela, então, y igual a x, né? Então, x se aproximando de 0, 0, né? De 0, 0 na minha função, yx. Então, isso aqui é o mesmo que x sobre x. Opa! Mas uma coisa dividida pela mesma coisa, o resultado dá sempre quem? 1. Opa! Então, eu estou pegando caminhos diferentes e o resultado está dando diferentes. Isso significa dizer o que, pessoal? Que esse limite ele não existe. O limite para existir, todos os caminhos levam a ele. Então vamos prestar atenção. Se você faz por 100 caminhos, o resultado dá tudo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso prova que o limite existe? Não. Para o limite existir, você tem que provar para todos os casos. Mas, professor, e se eu fizer por 2 caminhos e o resultado é diferente? Isso prova o quê? Prova que o limite não existe. É bem uma questão de lógica, pessoal. Quem já estudou lógica, qual é a negação do todo? Se eu disser assim, todo mundo que está assistindo esse vídeo é cearense. Então basta alguém ir lá nos comentários e dizer, opa, eu sou pernambucano, eu sou paraibano, que essa minha afirmação é falsa. Então, para você negar alguma argumentação todo, basta você mostrar um caso. Então, quando você, lá na definição de limite, diz que para o limite existir, tem que ter, todos os caminhos devem levar ao mesmo lugar, seria mais ou menos isso, né? Todos os caminhos levam a Roma. Então, todos os caminhos devem levar ao mesmo lugar. Para negar essa afirmação, se o limite não existir, basta você mostrar um caminho que não leve a Roma, né? Um caminho que leve à Terra Santa do Padre Cícero, que é a terra que eu estou hoje, tá certo? Então, basta você mostrar um caminho diferente, mostrar um caminho que vai para Roma e outro caminho que vem para Juazeiro do Norte, Ceará. Tá certo? Basta mostrar isso. Então, isso aqui mostra que o limite não existe. Um caminho está indo para 0 e outro caminho está indo para 1. Legal? Vamos lá. Mais uma definiçãozinha legal aqui para gente. Definição. Uma função f de xy ela é contínua no ponto x0, y0 se f for definida em x0, y0. 2. Aí aqui são as condições, né? A gente tem que respeitar as 3 condições. Lembra lá, nós também tínhamos essa definiçãozinha lá para o cálculo 1. Se f for definido em x0, y0. 2. O limite de f de xy deve existir, né? Existe. E além do mais, além dele ser definido em x0, y0, o limite existir, o resultado do limite tem que ser igual a f de x0, y0. Então, se ela é contínua se for contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, para ela ser contínua num ponto do domínio, o que é que eu preciso? Vamos recapitular. A minha função dada tem que ser definida em x0 e y0, tá bom? 2. O limite deve existir nesse ponto. Quando se aproxima desse ponto, o limite deve existir. 3. O limite, além de existir, né? Além de existir, eles têm que ser igual ao resultado da primeira conta. Tá bom? Exemplo, professor, tá muito complicado, exemplos aí e tal. Vamos lá. Limite de x, y tendendo a 1 e 1. Vou pegar um bem simples aqui. Da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, quem é a sua função aqui? Quem é a função? A função é essa daí que eu acabei de escrever. F de xy igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Está definida no domínio? 1 está definida a função? Tá, né, pessoal? 1 pode ser substituído aqui tranquilamente
1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso aqui dá igual a raiz quadrada de 2. Existe. Então, o primeiro ponto, feito. O 2, o limite existe nesse ponto? Existe, né, pessoal? O limite aqui para esse ponto aqui existe. Não tem nenhuma condição, vocês vão ver que as funções polinomiais, esse tipo aqui, ou seja, na verdade é você olhar se tem alguma confusãozinha que iria acontecer. Não acontece nenhuma confusão aqui, o limite também existe, usando aquelas propriedades do teorema 1, você vê facilmente que isso aqui é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que eu aplico em x, né? Depois aplico em y, 1 ao quadrado, isso aqui dá igual a raiz quadrada de 2. Satisfeita a nossa segunda condição. E além do mais, os dois são iguais, né? Sim, né? Os dois são iguais. 3. Então, ela é contínua nesse ponto, tá bom? Porque eu mostrei que ela é contínua nesse ponto. Claro, essa função aqui a gente sabe que ela é contínua em todos os pontos. Qualquer ponto que você escolher, ela vai ser contínua. Então, se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio, eu digo que ela é uma função contínua. Massa? Outro caminho, outro teste. Na verdade, é o teste dos caminhos que a gente até já usou, né? Aqui, ó, teste dos dois caminhos para não existência de um limite. Expliquei já aqui a vocês. Se uma função f de x, y tem limites diferentes ao longo de dois caminhos diferentes, no domínio de f, quando x, y se aproxima de x0, y0, então o limite para essa função não existe. Aquilo que eu acabei de falar de Roma, Juazeiro, né? Se dois caminhos diferentes levam para lugares diferentes, a função não existe. Então, você pode usar esse teste. Vamos para mais um exemplo aqui. Não, mostre que f de xy igual a 2xy sobre x ao quadrado menos y ao quadrado, xy diferente de 0, 0, e xy igual a 0, 0. Né? Quando xy for igual a 0, 0, o resultado vai dar 0. Ela é contínua em todo ponto, exceto a origem. Bom, pessoal, aqui já é fácil mostrar e perceber, né, que aqui vai ser contínua em todos os pontos, né? Não tem nenhum problema que vai dar. O problema aqui é quando deixa de ser contínuo, quando a gente tem raiz, está com denominador e tudo mais. O problema que ela vai dar justamente é na origem. Então vamos lá, vamos fazer aqui o nosso gráficozinho, tá certo? E eu vou escolher dois caminhos diferentes e vou mostrar que os limites não existem, tá bom? O limite não existe. Eu vou primeiro pegar essa minha reta, eu sou que reta é essa daí? Essa reta aqui é quando y for igual a x. E vou pegar essa outra reta. E essa outra reta aqui, ó. Que passa também na origem. E que outra reta é essa? Essa outra reta é quando y for igual a menos x. Vamos pegar esses dois caminhos e vamos mostrar que o resultado vai dar diferente. Tá certo? Ou seja, o limite aí não vai existir. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Comecei com azul, vai com azul agora. Y igual a x, então x se aproximando aqui da origem, tá certo? Então vai ficar 2x y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa aqui é a nossa função. Então vai ficar, quando x, né? Vai ficar 2x vezes x, não tem y, eu coloco x ao quadrado mais x ao quadrado. Quando eu fizer aqui a nossa conta, vai dar 2x ao quadrado sobre 2x ao quadrado, que é x ao quadrado mais x ao quadrado. O resultado disso aqui está dando 1. O limite aí está dando 1. Quando eu pegar agora limite de x, y se aproximando de 0, 0, de 2x, y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui vai ser igual, xy, né, pessoal? O outro segundo caminho é menos x, né? Menos x. Então, substituindo, vai ficar menos 2x ao quadrado, né? Porque y é menos x. E embaixo vai ficar 2x ao quadrado. O resultado está dando menos 1. Lugares diferentes. Isso mostra que o nosso limite ele não existe. Então, ela é contínua em todos os pontos da origem. Fácil ver, né? Facilmente se vê. E não é contínuo na origem. Afinal, eu peguei dois caminhos diferentes e foram para lugares distintos. Massa? Vamos lá. Próxima. Mostre que a função, mostra agora que essa função aqui não tem limite quando xy se aproxima de 0, 0. Toda vez que vai mostrar, pessoal, que o limite não existe, vou voltar com o tradicional vermelhozinho. Toda vez que
é para mostrar que esse limite não existe, você procura caminhos, né, que dê lugares diferentes, que dê resultados distintos. E aí você vai observar, como é que você consegue saber esses caminhos e tudo mais? Você observa aqui pela sua função, né? Eu vejo que aqui tem x a 4, x ao quadrado e tal, então eu já olho, dá para mim me aproximar através de uma parábola. Então, x ao quadrado, né? Y igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado, dá para se aproximar através de uma parábola. E aí, claro, eu pego o oposto, né? E vejo se os caminhos aqui vão levar para lugares diferentes, ou seja, quando y for igual a menos x ao quadrado. Então, estou me aproximando da origem por caminhos diferentes. Vamos ver se, como ele está dizendo que repete para mostrar, então, claro que o resultado vai dar distintos, né? Vamos lá, primeiro caminho, limite, quando y for igual a x ao quadrado, se aproximando aqui da origem. Qual é a nossa função mesmo ali que eu esqueci? 2x ao quadrado y, né? Vai ficar 2x ao quadrado y sobre x a quarta, né? X a quarta, x a quarta, mais y ao quadrado. Então, esse aqui é 2x ao quadrado vezes x ao quadrado, que agora é o y, né? Sobre x a quarta, mais y ao quadrado, que no caso é x ao quadrado, ao quadrado. Portanto, isso aqui é 2x a quarta sobre x a quarta mais x a quarta. Isso é 2x a quarta sobre 2x a quarta. O resultado disso é 1. Ok? Por esse caminho eu encontro o limite 1. Então, se esse limite existir, tem que ser 1. Vamos pegar o outro caminho. Limite de x agora vai ser menos x ao quadrado, né? Menos x ao quadrado. No segundo caminho, se aproximando aqui da origem, vai ficar 2x ao quadrado vezes menos x ao quadrado sobre, aqui eu já estou botando a função, né? Substituindo já na função. Mas é que eu vou primeiro escrever a função. Vai ficar como? 2x ao quadrado, no lugar de y eu vou colocar 2x ao quadrado y, não vou substituir agora não, né? X a quarta, só escrevendo a função, né? Y ao quadrado. Agora aqui eu vou substituir 2x ao quadrado, no lugar de y, menos x ao quadrado, sobre x a quarta, mais, no lugar de y, menos x ao quadrado. Isso aqui é ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 2x a quarta, sobre, pessoal, quem já sabe que vai dar x a quarta positivo, né? Se negativo é elevado a expoente pi, positivo. X a quarta mais x a quarta é 2x a quarta. O resultado disso aqui dá menos 1. Opa, foi para lugares diferentes. Então, esse limite aqui, ele não existe. Tá certo? Ele não existe. Tá certo? Não existe. Esse M não. Não existe. Ok? Tá mostrado aí. Tá vendo? Funções continuidade de compostas, né? Se f é contínua em x0, y0 e g é uma função contínua de uma variável f de x0, y0, então a função composta g composta por f é definida por h de x, y, g de f de x, y também é contínua em x0, y0. Então, se você pega uma função f que é composta, uma f que é contínua, uma função g que é contínua, então a composta delas também se f é contínua e g também é uma função contínua em f de x0, é interessante observar isso. Ó. F ela é contínua no ponto. G é uma função contínua no resultado, ou seja, no número real, f de x0, y0. Então, se isso aqui acontece, então a função composta dela também é contínua. Tá bom? Bastante interessante observar isso. Ó, um exemplo. E elevado a xy, né, são contínuos em todos os pontos. A exponencial aqui ficou bem pequeno também, né? Vamos ver se eu aumento isso aqui. Vamos lá. Agora acho que melhorou. Vamos fazendo mudanças. Aí, garoto. Vamos lá. Vou apagar isso aqui que eu fiz, né? Ou seja, se eu pegar x menos y, ela é contínua em qualquer ponto que você coloque, né? Não vai dar problema em canto nenhum. E, claro, a função exponencial ela é contínua, então a função composta ela é contínua.
Essa daqui também não tem problema nenhum, apesar de ter um denominador aí, mas como é x ao quadrado mais 1, nunca vai dar zero esse denominador, né? Então ela é contínua em todos os pontos, a função cosseno a gente já sabe do cálculo 1 que ela é contínua em todos os pontos. Essa daqui também, ela é contínua em todos os pontos, aqui afinal só dá números positivos, né? E nunca vai dar zero o total aqui. Então ela é contínua em todos os pontos, a função logaritmo desde o cálculo 1 a gente sabe que ela é contínua em todos os pontos. Aqui a gente ia terminar, né? Mas eu prometi a vocês aqui como bônus, mostrar a vocês lá no GeoGebra essa questão de como mostrar que as funções são contínuas ou não. Eu criei umas animaçõezinhas, eu chamei ela de míssil direcionado. Quando a função tem limite, é como se fossem mísseis direcionados. Vamos fazer essa construção junto, beleza? E aí a gente encerra a aula, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, para isso, para mostrar que esses limites existem, a gente vai precisar pegar as funções que a gente provou que o limite existe, né? E vamos mostrar isso aí através disso aí, tá bom? Vamos ver o seguinte, eu vou pegar essa função, tá certo? Vamos pegar essa função aqui e vamos fazer algumas continhas aqui para poder a gente colocar lá no nosso GeoGebra. Função aqui, vamos colocar aqui no outro patamar, tá bom? Eu quero mostrar que essa função aqui existe, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dois caminhos diferentes dela aqui, só para mostrar a vocês lá no GeoGebra. Aqui, essa daqui eu vou pegar o caminho que a gente fez, né? Y igual a x, né? Vamos pegar aqui y aqui. Vamos pegar um caminho aqui, y igual a x. Pronto, y igual a x, é só substituir aqui na nossa função. Então, é como se fosse nosso z vai ser 4 vezes x vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, esse aqui dá 4x ao cubo, não é isso? Sobre 2x ao quadrado, se eu dividir 4 dividido por 2 dá 2, x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Ficou torto? Não, um bocado, hein? 2x, mas o que importa aqui é o cálculo, 2x. Então eu vou pegar lá e vou pegar um ponto e vou mostrar a vocês. Vamos fazer logo outro ponto aqui. Vou pegar logo dois pontos. Peguei y igual a x, vou pegar agora y igual a x ao quadrado. Vocês podem pegar os caminhos que vocês quiserem. Se o limite existe, então para qualquer caminho que você pegue tem que dar certo. Então, sei lá, z vai ser igual, vou tentar fazer mais retozinho agora, 4 vezes x à quarta, né, pessoal? Porque aqui era y ao quadrado, então fica x à quarta sobre, embaixo é x ao quadrado mais y ao quadrado, isso, sobre x ao quadrado mais x à quarta, né? Que y é x ao quadrado. Então vai ficar 4x à quinta sobre x ao quadrado vezes x. Vamos colocar aqui x ao quadrado, vamos colocar o x ao quadrado aqui em evidência. Vai ficar 1 mais x ao quadrado. Estou escrevendo todo torto aqui. Isso aqui é igual a 4x ao cubo dividido por 1 mais x ao quadrado. E eu vou deixar feião assim desse jeito mesmo, tá bom? Vamos fazer desse jeito aqui mesmo, beleza? Vamos lá. Vamos agora para o nosso GeoGebra, né? Usar essas duas condições aí. Vamos lá no nosso GeoGebra. O que é que eu faço? Primeiro aqui eu vou para a origem, né? Vou escrever aqui um controle deslizante. E esse controle deslizante eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui esse controle deslizante para começar em ir até o zero, né? Que é a origem. E aqui eu vou colocar aqui ele para ir até começando em menos, em 10, tá bom? Não interessa muito aqui o valor, em 10. E aqui eu vou colocar um ponto, ó, um ponto P igual, tá certo? E aqui eu vou colocar as condições. O primeiro caminho que eu escolhi lá, tem que olhar, né? O primeiro caminho lá que eu escolhi foi y igual a x, né? Pronto. E deu 2x o resultado do z, né? Y igual a x. Então, meu ponto P vai ser igual. Aí agora que y igual a x, no caso aqui eu quero colocar os controles deslizantes, A e 2A, né? 2A.
Claro que eu vou começar ela aqui do 10, que eu quero se aproximando da origem, né? Se aproximando da origem. Aqui eu já vou configurar o rastro. Exibir aqui o rastro. Pronto. Não vou botar para movimentar agora, porque eu vou fazer o segundo ponto. Segundo ponto, escolhi y igual a x ao quadrado, vai ficar a ao quadrado, e esse resultado, né? 4x ao cubo sobre 1 mais x ao quadrado. Então, meu ponto aqui vai ser Q igual, aqui vai ser A, viram que eu peguei aleatoriamente os caminhos, né, pessoal? A ao quadrado, vírgula, aí vai ficar 4A ao cubo, dividido por 1 mais A ao quadrado. E que foi esse o caminho. Tá certo? Vamos só conferir aqui se o caminho foi esse mesmo. 4 ao cubo sobre 1 mais 1 ao quadrado. Massa. O caminho é esse mesmo. Vamos aqui também exibir o rastro. Tá certo? Vamos exibir aqui o rastro. E vamos observar. São mísseis direcionados, pessoal. A gente disse que o limite existia era 0. Então, os nossos mísseis que vão sair, eles têm que bater exatamente na cidadezinha 0. Tem que chegar aqui no 0, tá bom? Então, quando eu faço isso, nós temos... Vamos lá. Vamos ver, tá chegando aí perto de 0. Não apareceu na tela ainda, professor? Não, porque tá vindo de longe. Tá certo? Ó? Olha aí os dois... Os dois atingiram o mesmo objetivo. Ó. Os dois mísseis vieram aí para o mesmo lugar. Tá vendo? Ó, atingem o 0, 0. Se eu escolhesse outro caminho qualquer, o outro míssil também era direcionado. Ele ia bater justamente em 0, 0. Isso mostra que os limites, eles existem. Tá certo? Eu peguei caminhos aleatórios. Vocês podem pegar qualquer caminho, os mísseis vão lá acertar. Eu chamei essa minha ideia aí de mísseis direcionados, né? Tá certo? Se o limite não existisse, um míssil ia bater na cidade A, o outro míssil ia bater na cidade B, ou seja, ele não ia chegar no ponto certo. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da minha ideia, né? Tá certo? Muito obrigado aí e até a próxima. Tchau, tchau.